Muito mais do que alimento, nossa relação é sustentada pela confiança. É baseada no respeito aos seus direitos. Trabalhamos para criar leis que beneficiam a todos e fazer do seu dia a dia melhor. Estamos aqui para fiscalizar como seu dinheiro está sendo usado e fazer com que promessas sejam cumpridas. Porque nossa relação é diária e nosso compromisso é com todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Nesta entrevista nós vamos conversar com o senhor Benedito Garcia, ele que é coordenador regional da FUNAI aqui em Cuiabá. Seja bem-vindo, Benedito. Muito obrigado pelo convite, agradeço. Benedito, hoje em Mato Grosso, qual é o número da população indígena? Hoje, pelo último censo do IBGE, são 42.500. Sob a responsabilidade da coordenação regional aqui em Cuiabá, quantos índios são mais ou menos? A coordenação regional do Cuiabá, nós temos aproximadamente uns 5 a 6 mil índios, aproximadamente. Quantas etnias atende? 9 etnias. Que tipo de atendimento é feito, que tipo de trabalho é feito com esses povos? Nós trabalhamos assim na área, hoje a FUNAI está mais focada na área social. Bolsa Família, que são as ações do governo federal, né? Bolsa Família, aposentadoria. E hoje também a gente tem um trabalho focado junto com o governo do estado, né? Que são aqueles mutirão da cidadania, que são levadas pessoas para junto da aldeia, porque são bastante índios, então a gente monta uma caravana, né? E vai para lá, leva cada um dos seus órgãos, Secretaria de Segurança, são várias pessoas que vão para lá. E lá são emitidos diversos documentos, vai pessoal do DICEI também aproveita para fazer um check-up na área de saúde, e tudo isso é feito em parceria. Quais são as etnias que são atendidas aqui pela Regional Cuiabá? Nós temos os Bororos, né, na região de Rondonópolis, temos o Guató, no Pantanal, né, nós temos também os Paricis, os Bororos, os Guató, os Paricis, os Chiquitano, os Nambiquara, né, e tem os Terena também, parte deles, pequena população de Terena que já fica em Rondônia, certo? São os índios que a gente atende. E agora nós pegamos também os Caiapó lá do Pará. Benedito, a respeito da saúde do índio, né? A gente estamos ainda no mês de abril e recentemente tivemos o dia do índio, dia 19. O índio hoje, você acredita que, sobretudo aqui no estado, ele tem o atendimento que ele necessita? Ele é assistido realmente nas necessidades que esses povos precisam? Você acredita que o estado está cumprindo com o papel com esses índios? Eles são atendidos pelo DICEI, né? Nós temos o DICEI de Cuiabá que atende praticamente toda a região nossa, né? Algumas coisas a gente está adequando junto com nós. Temos um bom relacionamento, a coordenação regional de Cuiabá tem um bom relacionamento com o DICEI daqui de Cuiabá. Nós trabalhamos junto em parceria para tentar junto, né, fazer com que essa população indígena seja atendida a contento, né. É lógico que algumas coisas precisam ser adequadas ainda. Por exemplo, nós tivemos uma audiência pública em Comodoro, junto com o Ministério Público de Cáceres, né, para buscar um melhor atendimento, porque os índios de Comodoro, que são 98% deles são no estado de Mato Grosso, mas o DICEI deles é em Vilhena. Uhum. Tá? Então eles têm uma certa dificuldade pela distância, então estão passando um pouco de necessidade. Essa audiência pública nada mais foi para buscar junto cobrar da CESAI um melhor atendimento, né? Melhoria dos postos dentro da terra indígena. Lá tem vários postos que não estão funcionando, né? E isso aí começou agora, nesse mês de abril, dia 4 de abril, começou os atendimentos lá. Houve um agendamento feito junto à FUNAI, o Ministério Público, né, e eles, né, para trabalhar junto, atendendo dentro daquela gente que foi pré-programado lá na região. Uhum. Né? E outra coisa também, Benedito, com relação às dificuldades. Hoje, qual que é a maior dificuldade para os índios aqui? Quais são os maiores problemas que atingem os povos indígenas? A maior dificuldade que a FUNAI encontra hoje é a falta de pessoal.
né? Nós temos CTL, que é a Coordenação Técnica Local, que tem um servidor só. Tá? Então não tem como ele atender a demanda daquela população indígena. Ele tem que, ou ele fica no escritório, ou ele fecha o escritório de uma vez, sabe? Então a demanda maior nossa é essa. Nós temos escritório que tem muita gente e tem escritório que tem uma pessoa só. Então precisava fazer uma redistribuição disso. Hoje saiu o concurso da FUNAI agora, não sei se você está sabendo. Sim. Para 202 vagas. Isso aí não vai fazer, vai ajudar um pouco, mas não vai suprir a necessidade que o órgão precisa. E qual é o número de pessoal que o órgão precisa para atender as necessidades dos índios? Eu acho que no mínimo umas 400 pessoas. Né? Além desse praticamente das vagas que foram disponibilizadas, isso, então. Uhum. Com relação aos índios, hoje quais são as principais demandas desses povos? A demanda deles principal hoje é com relação à documentação. Documentação, Bolsa Família, acesso aos benefícios que o governo federal disponibiliza, né? Então, eles procuram muito a FUNAI para que a FUNAI leve eles a esses órgãos que dão acesso a esses benefícios. Uhum. A demanda maior deles é isso. E também, eles precisam muito, assim, da alimentação. Precisa que a FUNAI trabalhe com ele voltado a essas roças comunitárias, né? Essas roças pequenas, que é para a alimentação deles. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Compramos agora, tem um mês mais ou menos, compramos 5 tratores pequenos, né, que nós montamos aquelas patrulhas agrícolas, já foram distribuídos por região, né, que vai ficar em poder da FUNAI. Esses pequenos tratores, a FUNAI vai fazer um agendamento com essas comunidades e atender assim as roças pequenas, 2, 3 hectares para cada aldeia, se caso eles solicitarem, né? Cada aldeia você fala, ou cada povos indígenas? Não, cada etnia? Por exemplo, nós mandamos para os Boró de Rondonópolis. Então aqui o trator vai atender a necessidade do povo ali. Se precisar em outra terra indígena, ele sai dali, vai para outra terra indígena, faz aquele trabalho e volta. E é suficiente essa distribuição? Eles já têm as rocinhas deles, né? Nós vamos incentivar que eles continuem com aquelas roças deles, nós vamos dar melhoria para eles um pouco. Porque as roças hoje, para você ter uma boa colheita, você precisa mecanizar ou adubar, ou derrubar áreas novas. Nós não queremos que derrubem áreas novas, né? Que eles fiquem nas áreas pequenas, incentivamos eles aquilo, mas para isso precisa gasto, né? E isso demanda recurso. O adubo é caro, você tem que comprar essas coisas, mesmo que seja uma rocinha pequena, mas demanda custo, né? E Benedito, além de promover e incentivar, não é? A prática agrícola dentro dessas aldeias, que outras iniciativas a FUNAI tem para que o índio possa se desenvolver e ter outras fontes de recursos? Há um incentivo, por exemplo, com relação a artesanatos, porque os índios são muito bons nisso, são habilidosos nessa questão. Como que é feito isso? Então a gente tenta buscar a gente chega até eles, reúne com eles e tenta tirar a ideia deles, porque tudo que você leva do branco para o índio, 90% não dá certo. Então nós temos que extrair essa vontade dele, o que ele costuma criar, qual que é a alimentação dele. Por exemplo, o peixe. O índio tem índio que vive só do peixe, ele gosta do peixe, né? O peixe faz parte da cadeia alimentar deles, né? Então o que a gente incentiva eles vamos fazer um projetinho de piscicultura. Quem gosta, porque eles têm muita farinha, muita mandioca, vamos fazer uma farinha. Já tem índio que vende farinha para o mercado em Comodoro. Então a gente incentiva eles para eles tirar esses para o sustento deles, para comprar uma coisa extra, né? Porque eles não têm. Hoje o índio vive mais desses programas do governo. Então eles têm que arrumar alguma coisa que venha agregar os valores para poder comprar as necessidades do dia a dia deles, né? Incentivamos também bastante na área cultural, que você mesmo disse, né, Ana? Eles têm colares, coisa muito bonita, que é feita assim, que você precisa ver uma coisa assim. Eu não sei como que eles conseguem fazer aquilo, né? É uma coisa bem feita, bem tradicional mesmo. Então, coisa que a gente tem que valorizar isso, que eles têm que passar do pai para filho, né, para não perder isso.
com relação ao governo do Estado? Você falou de algumas coisas que são ofertadas a esses índios, sobretudo com relação a programas sociais. Mas existem outros tipos de incentivos que, de repente, o governo esteja disponibilizando aos povos indígenas aqui de Mato Grosso? Sim, a gente tem tido uma parceria muito boa com eles. No governo passado também nós tivemos nesse governo também atual, já nos procuraram também. Eles têm vários incentivos lá que a gente tem que buscar para trazer para as comunidades indígenas. Eles ajudam muito a gente, tem vários programas que a gente tem que estar atento a esses programas com eles, né? Porque na piscicultura tem N coisa com eles lá que a gente poderia, mas como eu disse a você, nós temos que ir lá nas comunidades indígenas buscar essa vontade deles de criar uma coisa diferente, criar uma vaca leiteira para eles terem o leite, depois ter o queijo, né? E assim, tudo tem que ser devagar. Os índios é mais lento, as coisas não são rápido como a gente não acompanha, né? No último dia 18, inclusive do mês de abril, os índios fecharam ali a BR-070, né? Eu sei que não é da sua alçada aquela região ali, mas o que você pensa a respeito disso? Porque não é uma situação isolada. Ok, que a desculpa dada naquela ocasião era porque era véspera ali da comemoração dos Dias dos Índios e tudo mais, mas esse fechamento de BRs vira e mexe, causa um pouquinho de transtorno aqui no estado. Como é que se evita essa situação? É possível evitar esse tipo de situação? A FUNAI intervém quando isso acontece? Há bastante tempo isso já vem acontecendo, né? Essa região que você acabou de dizer são os Chavantes, né? Lá da terra indígena Sangradouro. Então o que acontece? Há muito tempo eles vêm fazendo isso, até a Polícia Rodoviária Federal já orienta as pessoas que estão transitando nesse dia que vai haver um pedágio lá. Os índios cobram alguma coisa, poderia ter de passagem deles ali. Acontece que deveria se ter uma política ali diferente, assim, tipo, não cobrar, seria assim, divulgar a cultura indígena, divulgar, porque tem pessoas que passam ali e não sabem que estão passando em terra indígena, e nem que tipo de índio que tem ali, qual a etnia que tem ali. Então seria uma maneira de divulgar, de um folderzinho, um panfletozinho, panfletar, dizendo que ali tem etnia Chavante, que mora ali, convidado para ir na aldeia para assistir uma dança cultural, e com isso fazer a venda dos artesanatos, oferecer para eles o que eles têm de melhor. Para tirar esse foco de ficar aí cobrança, índio atacando as pessoas, né? Cobrança, inclusive, que foi um pouquinho alta, né? Eles estavam cobrando cerca de R$100, é isso? Por carros, não é isso? Sim. E você acha que é interessante para eles, de repente, vender o artesanato? De repente não teria esse valor. Como convencê-los a mudar uma prática por outra? Então, mas a gente tem que começar, né? Não pode deixar do jeito que está. Teria que começar, reunir com eles e ver qual alternativa buscar para isso, né? Para que isso não venha a correr. Porque esse ano já aconteceu isso. Fecharam, parece que foi em 7 lugares, 6 ou 7 lugares. E ano que vem, como será? Né? Então nós temos que fazer uma política junto com eles lá, ir lá conversar com eles, né? Buscar uma alternativa, buscar uma forma melhor que não venha deixar o índio na situação difícil que fica, né? E isso já vem sendo estudado, Benedito? Igual você disse, não compete a mim porque é de outra coordenação, mas eu creio que o meu colega lá, o Gustavo, né, que é responsável pela coordenação da Chavante, já deve ter pensado uma alternativa para isso. Mas eu imagino que você, até porque isso também pode acontecer aqui nos índios e nos povos que estão ali sob a responsabilidade regional aqui de Cuiabá. Eu imagino que você já deve ter um pensamento e uma estratégia para evitar esse tipo de situação, caso aconteça aqui nessa região? Sim. É o seguinte, lá em Comodoro, você já deve ter conhecimento que já foi fechado um tempo atrás. Sim. Então a gente tem trabalhado com os índios lá, dizendo a ele que isso não tá as coisas bem, nem para nós, nem para ele, nem para nós brancos e nem para os índios. Muito pelo contrário, a imagem dos índios fica ruim perante a população que ali vive, né? As pessoas que não tem nada a ver com aquilo, que tramitam. Então a gente tem trabalhado com eles. Esse ano eles estavam programado um evento dessa natureza em Comodoro, mas nós fomos para lá, junto com o Ministério Público de Cáceres, junto com a CESAI, e fizemos
um evento lá divulgando a cultura indígena no dia 19. Foi de dia 18 para o dia 19. Nós fizemos um evento na aldeia, teve a festa da menina moça, que é uma festa tradicional lá, e convidamos a população. A população foi para a aldeia, né? Então mudou o foco, mudou a coisa, né? Mudou o sentido daquilo ali, né? Se nós não tivéssemos feito isso, poderia até que os índios fossem fazer um pedágio, né? Cobrar um pedágio ou o direito de passagem, alguma coisa do gênero, né? Então nós fizemos isso lá, foi muito bom, os índios se divertiram, divulgaram a cultura deles, venderam seus artesanatos, né? A população foi, teve várias palestras, teve pessoas da cidade que se colocaram à disposição de fazer palestra, uma que foi muito importante com relação ao alcoolismo, né? Teve os alcoólatras anônimos, foram lá, o rapaz deu uma palestra excelente lá. O Ministério Público deu outra palestra dizendo direitos e deveres, né? Então nós fomos buscando esse viés, essa alternativa, né? Para que não venha acontecer isso de novo. Novamente, ok. Então a gente já está finalizando aqui a nossa entrevista, Benedito. Eu quero agradecer então a sua participação aqui, falando um pouquinho a respeito dos povos indígenas aqui no estado. Muito obrigado, eu agradeço, né? Estamos à disposição de vocês. E agradecemos também com muito carinho a sua companhia durante essa entrevista. Não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv, que é TV todos os dias, até qualquer hora.